Na aula de hoje, vamos falar de limite de funções, vamos trabalhar noções intuitivas de limite, noção intuitiva de limite. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente vai trabalhar limite, a gente vai trabalhar o limite de uma função, ou seja, eu quero saber qual é o comportamento de uma função próximo a um determinado ponto que pertence ao seu domínio. Se o ponto não estiver no domínio da função, eu não tenho como trabalhar ou não tenho como saber qual é o comportamento dessa função próximo a esse ponto. Então, quando a gente fala em limite, limite é sempre eu querer saber qual é o comportamento dessa função próximo a um determinado ponto. Esse ponto tem que pertencer ao seu domínio. Então, vamos fazer assim, olha, a gente vai trabalhar com essa função aqui. Se eu olhar para essa função, f de x igual a 2x mais 1, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1. Essa função, eu preciso tomar cuidado. Ó. Qual é os pontos do domínio dessa função? São todos os x pertencentes aos reais, desde que seja diferente de 1. Se eu colocar x igual a 1 aqui no denominador, vai zerar o denominador. A minha função vai ficar uma função indeterminada. Mas do jeito que ela está aqui, eu posso encontrar uma função equivalente. Como que eu faço essa função equivalente? Como que eu encontro essa função equivalente? Eu sei, olha, que eu tenho esses termos aqui, olha, x menos 1 dividido por x menos 1, dividindo, isso daqui vai me dar 1. Ah, então x, 2 vezes x mais 1, vezes 1, dá 2x, 2 vezes x mais 1. Eu tenho a função equivalente a essa dada aqui, essa função f. Então, o comportamento dessa função em qualquer ponto vai ser exatamente o comportamento da minha função f de x. Então, se eu chamar minha função equivalente de g de x, que é 2x mais 1, todo o comportamento dessa função, da função g de x, então, o comportamento da função g de x próximo de qualquer ponto é equivalente ao comportamento da função f de x no mesmo ponto. Eu não posso trocar os pontos, tá? Se eu quero calcular o comportamento da minha função f de x para x igual a 1, que é onde ele zera o denominador, o que acontece próximo desse ponto? Eu vou trabalhar com a minha função equivalente, g de x, e vou trabalhar com x igual a 1. Então, ó, por que x igual a 1? Porque é aqui que eu quero estudar o comportamento da função. X próximo de 1. O que acontece com a minha função quando ela se aproxima de 1? Nesse caso, eu vou pegar valores maiores que 1, eu vou estudar. E para valores menores que 1, quando eles se aproximam de 1. Então, se a gente fizer aqui, olha, o eixo do x, meu 1 está aqui. X igual a 1. Eu vou pegar valores aqui, olha, para x e vou me aproximando. Cada vez mais, ou seja, eu estou caminhando o x para 1, só que aqui eu estou pegando valores maiores que 1. Se eu pegar valores aqui e vou caminhando para x, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou me aproximar de x com valores menores que 1. Então, aqui eu tenho valores maiores que 1, tá? O meu x está aqui. E aqui desse lado eu tenho valores menores do que 1 para x. E eu vou caminhar, eu vou estar ficando cada vez mais próximo de 1, tanto para valores maiores do que 1, quanto para valores menores do que 1, e ver o que acontece em y, que é a imagem da função, para eu saber exatamente o que acontece com a minha função. Então, quando eu trabalho, eu caminho x, eu vejo o que acontece em y. Vou chegar a valores bem pertinho, menor como 0,09 e valores maiores como 0,1. Só que eu não pego um único valor, né? Eu venho vários e vou estar caminhando. Então, é esse o nosso que a gente vai estar estudando. E aí, o que acontece próximo do eixo do y? Próximo do f de 1 ou do g de 1. Porque eu vou trabalhar com a minha função equivalente. Então, lembra, quando eu tenho uma função que invalida o denominador,
Ou seja, que dependendo do valor do denominador ali, ele não fica uma função válida, seja uma função indeterminada, eu tenho que trabalhar a minha função e achar a função equivalente. Se a minha função não tiver nenhum problema no seu domínio, não tiver restrições no domínio, não tem problema, tá? Eu não vou mexer com ela, eu não vou fazer nenhum ajuste com a minha função para achar uma função equivalente. Eu trabalho com a própria função. Se ela for uma função que o ponto que eu quiser trabalhar for um ponto que deixa minha função indeterminada, aí eu vou ter que fazer um ajuste na função para achar uma função equivalente. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, eu fiz uma tabelinha, já deixei pronto, para facilitar para vocês, para valores maiores que 1 e valores menores do que 1. Então, aqui eu vou estar utilizando a minha função equivalente, da minha função f de x, que é 2x mais 1. E eu quero saber o que acontece com a minha função f quando o x se aproxima de 1. Então, eu vou atribuir valores para x, primeiro maior do que 1, depois para valores menores do que 1 e ver o que acontece com a minha função no eixo do y. Então, se eu pegar aqui, olha, o x igual a 2, x igual a 2, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor numérico da minha função. Então, vai ficar, olha, 2 vezes, no caso aqui eu fiz, olha, 2 vezes 2 mais 1. Ah, eu tenho 4 mais 1 igual a 5. Então, o meu y está aqui. Meu f de x, ou meu f de 2 é igual a 5. Ah, se eu pegar o x igual a 1,5, vi que eu estou me aproximando de 1. Então, eu pego o intervalo e vou me aproximando. F de 1,5 vai dar 4. Aí, eu vou pegar 1,25. Vou calcular o valor numérico. Vai dar f de 1,25 vai dar 3,5. Aí, eu vou pegar 1,1. F de 1,1 vai dar 3,2. Vou pegar x valendo 0,01. O meu f de x, valor numérico, 3,02. F de 1,001, f de x vai ser 3,002. Então, quando eu faço meu x se aproximar de 1, meu f de x se aproxima de 3. Ou seja, se eu tiver aqui, olha, o 1 aqui, o 3 está aqui. Quando eu me aproximo aqui, eu me aproximo aqui de 3. Porque, olha, se eu tiver um valor maiores aqui, ele vai estar lá 5. 5, vamos supor, eu peguei aqui 2 aqui deu 5. Então, são valores maiores. Quando eu me aproximo de 1, o meu y se aproxima do 3. Se eu tiver valores, se eu fizer o mesmo processo para valores menores do que 1, então eu vou fazer o x menor do que 1 e ver o que acontece para valores quando eu vou me aproximando de 1. Se eu pegar x igual a 0, meu f de x, valor numérico, né, como nós fizemos anterior, 2 vezes 0 mais 1 é igual a 1. Então, meu f de 0 é 1. Para meio, porque eu estou aumentando o valor, porque se eu comecei do 0, para eu chegar no 1, eu tenho que aumentar o valor e não diminuir. Então, meio, meu f de meio é 2. 0,75, f de 0,75, 2,5. 0,9, meu f de 0,9, 2,8. 0,99, f de 0,99, 2,98. 0,999, f de 0,0999, dá 2,998. Ou seja, quando eu me aproximo de 1 aqui, eu estou chegando cada vez... Tá? Quando eu me aproximo do x, fazendo meu x se aproximar do 1, o meu f de x se aproxima de 3. Então, da mesma forma que nós vimos quando eu tenho valores maiores que 3, quando eu estou me aproximando aqui, olha, de 1, eu estou tendo meu x aqui, está chegando perto de 1, o meu f de x está se aproximando de 3. Tá? O meu 1 está aqui, meu f de 3 está aqui.
Ou seja, o meu 1 aqui, ele tem, da minha função, ele tem o correspondente 3 no y, no eixo y. E no caso, mas o x aqui eu não posso substituir na minha função. Ele vai ter, minha função, ela pode ter um furo, ela pode ter um salto nesse valor, mas o 3 é o valor que essa função deveria assumir quando o meu x é igual a 1. Então, o que que acontece? Eu estou calculando, eu estou vendo o comportamento aqui próximo, olha, eu estou pegando um intervalo. Esse intervalo, ele tem o mesmo intervalo, tamanho do intervalo correspondente em y. Eu vou estudar o comportamento no eixo x e vou saber o resultado desse estudo no eixo y. Então, tudo que vem daqui, desse intervalo, eu vejo o reflexo no intervalo no eixo y. Então, aqui a gente já tem estudo dos dois lados, né? O lado maior e menor. Quando a gente, lembrete aqui, que quando eu estou falando valores maiores do que 1, eu estou na direita. Quando eu falo menores que 1, eu estou trabalhando na esquerda do número. Então, esses pontos, eles podem sim, direita acontecer um comportamento e esquerda acontecer outro. Então, é isso que a gente vai estudar. E aí, se a gente for parar para analisar, né, a gente faz essas continhas todas para falar assim, olha, eu tenho essa daqui, tudo isso que a gente estudou com a função 2x mais 1, na verdade, eu fiz esse estudo com essa função para saber o comportamento da função original, que não é 2x mais 1, né? É a função que eu quero ali, na verdade, conhecer seria 2x mais 1, que multiplica x mais 1, aliás, x menos 1. Então, aqui, essa função aqui, ela deveria, tá, assumir o valor de x, para x igual a 1, o meu f deveria ser 3, igual a essa. Se eu falar assim, olha, f de x igual a 2x mais 1, se eu fizer o f de 1, vai dar quanto? 2 vezes 1 mais 1 é 3. Acabou, que é o resultado que está aqui. Que é por isso que aqui está tendendo a 3. Teoricamente, essa f aqui, que tem uma determinação, deveria dar esse mesmo valor. Porém, ela tem esse problema aqui, ó, do zerar o denominador. Então, eu não consigo enxergar. Mas se eu fizer o gráfico dela, tirando, claro que ele vai ter um buraco no 1, que ela não é contínua ali, ele vai dar o mesmo valor. Então, é o valor que a função deveria assumir para x igual a 1. Ela não assume porque ela não é contínua. A gente vai falar disso mais à frente. Tá? Ela vai ter um buraco ali dentro. Exatamente para quê? Para assumir a determinação. Então, o gráfico das duas, dessa função aqui com essa daqui, é praticamente o mesmo gráfico. Então, eu tenho que tomar o cuidado com o valor que eu quero calcular ou estudar o comportamento da minha função. Com as nossas continhas, né, a gente enxergou aqui, fazendo aqui, atribuindo valores. Então, atribuindo valores para x maiores do que 1 e atribuindo os valores para x menores do que 1. Em ambos os casos, nós vimos o quê? Que o f de x ele tende a 3. Logo, nós podemos concluir que o limite da função original, que é 2x mais 1, que multiplica x menos 1 quando x menos 1 está dividido por x menos 1, quando o meu x tende a 1, ou seja, quando o meu x se aproxima de 1, ele vai ser igual ao limite da função 2x mais 1, quando o meu x se aproxima de 1, que é igual a 3. Se nós olharmos isso graficamente, eu tenho o gráfico da minha função f aqui. Então, aqui eu tenho o gráfico da função f de x. Eu tenho 1 aqui, meu x1 aqui, o meu L está aqui, tá? O meu x está aqui, x igual a 1. Então, aqui eu tenho f de 1, que é igual a 3. Ou seja, para qualquer valor maior ou menor que x, quando ele se aproxima de 1, no meu y, esse valor tanto maior quanto menor, que é o f de x, se aproxima de 3, tá? Então, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. E aqui é exatamente o ponto da minha função, que seria exatamente o meu f, o meu x,
Quando eu vou calcular, ele chega até na função e rebate no eixo y. Então, aqui a gente tem o limite da minha função. Lembrando que, como eu tenho uma indeterminação, se eu fizer a substituição direto aqui, só mostrando para vocês, se a gente fizer uma substituição direta para calcular o limite. Então, limite, eu tenho 2x mais 1, que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1, quando meu x se aproxima de 1, se a gente for fazer a substituição direta, eu vou ter 2 que multiplicar 1 mais 1. 1 que menos 1 dividido por 1 menos 1. Eu vou ter 0 aqui. Então, 0 que multiplica 2x mais 1, ele vai dar 0. E 0 no denominador. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, nesse caso, eu não posso, de forma alguma, trabalhar com essa função. Por isso que a gente faz o quê? A gente faz uma fatoração na função. Então, se eu tiver aqui, olha, 2x mais 1, que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1, eu posso fazer a divisão de x menos 1 por x menos 1, que vai dar 1, e vai me sobrar 2x mais 1. Ou seja, é equivalente, eu vou ter uma função equivalente, no qual eu posso calcular de forma direta. Então, o limite 2x mais 1, quando meu x tende a 1 ou se aproxima de 1, eu vou ter 2 que multiplica 1 mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 1 igual a 3. Então, o meu limite é esse 3. Então, aqui a gente consegue calcular o comportamento da função. Esse aqui, eu fiz o mesmo gráfico, tá? 2x mais 1, só que agora eu pensando em outro valor. Em 2. Então, aqui a gente tem o gráfico, quando eu fazer aqui, olha, o meu x tendendo a 2. Então, o que que acontece com a minha função f de x quando o x tende a 2? Então, ele vai se aproximar de 5. Se eu for pensar aqui, olha, eu vou calcular o limite de forma direta. 2x mais 1, quando o meu x tende a 1, vai ser quanto? 2x, meu x vale 1, aliás, vale 2 agora, né? Desculpa. X tendendo a 2, mais 1, então 2 vezes 2 eu tenho 4, mais 1 vale 5. Então, se eu trocar o número, fazer o meu x tender a um outro número, o meu limite vai ser outro. Então, sempre eu penso, para cada valor de x, eu tenho um y correspondente. Ou seja, para cada valor que eu quiser calcular, ou estudar o comportamento da minha função, eu vou achar um outro valor para y, ou um outro valor para o meu limite. Então, assim, o que eu coloquei aqui 2, para vocês saberem que a mesma função eu posso calcular o comportamento dela em pontos diferentes. Na prática, a gente calcula aquele que invalida a função, ou deixa aquela função indeterminada. Mas aqui, como eu tenho um polinômio, não vai mudar nada. Se eu pegar lá minha função, vamos ver lá meu f de x. Meu f de x é 2x mais 1, que multiplica, olha, x menos 1 dividido por x menos 1. Calculando o limite dessa função, quando meu x tende a 2, então eu vou ter 2x mais 1, x menos 1, x menos 1 aqui, quando meu x tende a 2. No caso, aqui eu não tenho problema com 2 menos 1 dá 1. Opa, eu não preciso me preocupar que não é uma determinação. Então, eu posso fazer o cálculo direto. Que o cálculo do limite, ele acaba sendo fazer o cálculo, o valor numérico da função no ponto. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que multiplica 2 menos 1 dividido por 2 menos 1. Então, eu vou ter 2 vezes 2, eu tenho 4 mais 1, que multiplica 2 menos 1, eu tenho 1, dividido por 2 menos 1, eu tenho 1. Eu vou ter 5, aqui eu tenho 5, que multiplica 1 vai me dar 5. Dividido por 1 é 5. Ah, mas ele deu o mesmo valor do que se eu calcular com a minha função equivalente. Sim, porque os limites vão ser sempre iguais das duas funções. Não importa o valor que eu
fazer o x, que eu querer trabalhar o comportamento de x, ele vai dar sempre o mesmo valor, porque as funções são equivalentes. Ou seja, o limite de uma é igual ao limite da outra. Não é que as duas funções são iguais. Essa função aqui com essa daqui não são iguais, elas são equivalentes. Ou seja, tem o mesmo limite, o mesmo comportamento naquele ponto.